Então é uma alegria seguir com a nossa programação da Semana Feminista. A gente está então no nosso quarto painel. Essa semana foi pensada com muito cuidado para ser um espaço de troca, escuta e fortalecimento das nossas lutas coletivas. E a cada painel a gente está construindo diálogos que atravessam as nossas realidades e nos provocam a pensar outros caminhos possíveis mais justos e feministas. Antes da gente começar, eu queria lembrar que o formulário de presença ele vai ser disponibilizado a partir da metade do painel. Então fiquem atentos ao chat e reforçando que para garantir o recebimento do certificado de ACG é preciso participar de pelo menos 3 dos 5 painéis, tendo então 60% de presença. O nosso painel hoje, então, é o estupro como arma de guerra. A nossa painelista é a professora Margarete Vete Zaganelli, da UFES. Ela é professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo, doutora em Direito pela UFMG, com diversos estágios pós-doutorais realizados em renomadas universidades italianas. É mestre em Educação, bacharel e licenciada em História e bacharel em Direito, todos pela UFES. Ela atua como professora permanente no programa de pós-graduação em Gestão Pública e no curso de Direito da UFES. É também professora e pesquisadora visitante em diversas universidades europeias, colaboradora de projetos internacionais como o Jean Monnet Moduli e integra grupos e centros de pesquisa em ética, bioética, direitos humanos e novas tecnologias em instituições italianas, argentinas e internacionais. Eu passo a palavra, então, para a Prof. Margarete. Muito obrigada, boa noite a todas e a todos, se porventura estiver participando, algum representante, eu quero agradecer imensamente pelo convite, que em nome do Diretório Livre, né? Diretório Livre de Direito, em nome da sua presidenta, Alia Campos Mohamed, em nome de todos aqui, pelo convite, é uma honra, é uma alegria, e, sobretudo, por discutir um tema tão atual e tão sensível, né? Nós estamos agora vivenciando no mundo, são dezenas, por que não dizer centenas de conflitos armados. E, certamente, nós temos centenas, dezenas de vítimas em tanta situação tão cruel, né? Bem, então falar desse tema, para mim, é muito caro. Portanto, é algo relevante, que eu julgo relevante e, enfim. Bom, eu pensei em não cansá-los, fazer uma apresentação, ainda que breve, para que possamos conversar, dialogar, mas em 3 momentos, né? Contextualizar o estupro, a violência sexual como instrumento de guerra. A seguir, fazer uma breve contextualização do ponto de vista até mesmo da literatura, digamos, do cinema, enfim, da arte, e a seguir fazer um breve panorama internacional sobre, digamos assim, instrumentos normativos no âmbito do direito internacional para enfrentamento de tais práticas. Tá bem? Bom, então, inicialmente, o que nós poderíamos falar sobre violência sexual em guerras? Ou violência sexual como instrumento de guerra, ou o estupro como arma de guerra, né? A presença da violência sexual em guerras, ela encontra-se fartamente documentada e permeia a história da humanidade, a arte e mesmo a literatura. Ela está presente a título exemplificativo na Ilíada de Homero e mesmo no Antigo Testamento da Bíblia, na passagem de Zacarias 14, 2, né? Mesmo no século XIII, já Gengis Khan, ele estabeleceu seu poder por meio de métodos estratégicos de violência e uso do terror como arma de guerra, às custas de milhões de mulheres, meninas, a partir de políticas estratégicas de estupro de guerra. Então, esse cenário, né, esses exemplos aqui, demonstram, né, comprovam que a violência sexual durante conflitos armados se apresenta como um instrumento de guerra nutrido, sobretudo, pela misoginia. Do ponto de vista histórico, o estupro da mulher não foi compreendido
no passado como um crime contra ela, mas, em uma sociedade patriarcal, como um crime contra a propriedade do homem. Né? Então, em épocas pretéritas, em épocas de guerra, as mulheres eram, muitas das vezes, consideradas espólios dos vencedores, junto com bens móveis, junto com bens semoventes, o gado. Né? Então, faziam parte desses despojos de guerra. E mesmo quando, já numa fase posterior, o direito denominado consuetudinário, ele iniciou, deu início à proibição, à interdição de crimes de estupro. Muitas das vezes, esses crimes eram completamente ignorados ou mesmo entendidos como consequências do conflito, dos conflitos, consequências inevitáveis dos conflitos. Então, a mulher, essa situação de violência contra a mulher, mulheres, crianças, né, mulheres no sentido geral, seria como uma recompensa, uma forma de recompensa, ou até mesmo tratado como uma forma, aspas aí, de aliviar, de relaxamento, de tensões da guerra. Né? Então, para vocês terem uma ideia dessa situação. A título de exemplo aqui ainda, entre os gregos antigos, o estupro era até mesmo considerado algo socialmente aceitável, dentro das regras de guerra. Os historiadores da antiguidade, que se debruçam sobre o sistema fartamente documentado, encontram esses registros. Seria um ato considerado sem estigma para os guerreiros. E estes viam as mulheres que eram conquistadas como, digamos, um espólio legítimo, úteis, por exemplo, como concubinas, como esposas, para uso no trabalho escravizado, ou até mesmo com troféu no campo de batalha. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, tem noção daquele famoso quadro do Rapto das Sabinas, né? Seria uma mitologia que explica o nascimento, o surgimento de Roma, e caracteriza exatamente esse retrato, né? Representa estupro coletivo de mulheres que, vencidas, digamos assim, se tornaram vítimas de estupro. Então, nós podemos considerar que a violência sexual contra mulheres e crianças foi por séculos usada como instrumento de guerra e é, sobretudo, uma forma de explorar concepções culturais da virtude sexual das mulheres e dos homens como, entre aspas, protetores, né? No intento aqui, como arma de destruição de indivíduos, de destruir famílias, né? De solapar os indivíduos, os perdedores, os vencidos, né? As famílias, as comunidades, por meio dessas violações. A título exemplo, do caso de Ruanda, né? Ou na Bósnia também, conflitos em que centenas, milhares de mulheres foram vítimas de estupro. Então, em conflitos militares, o abuso físico e sexual de mulheres faz parte da comunicação masculina, sendo muitas das vezes associado ao homem-alvo, que pode interpretar a agressão como considerando sendo um ato direto à sua masculinidade, ao seu corpo, à sua integridade, certo? Chegando à Segunda Guerra, segundo conflito mundial, ocorrido, sobretudo em território europeu, a violência contra crianças, mulheres, foi fartamente usada como instrumento de guerra. E foi, sobretudo, uma forma de explorar concepções culturais da virtude sexual das mulheres e dos homens, como eu mencionei, como protetores da família, né? A ideia, então, de humilhação, né? Enfim, de constrangimento, de impor ao indivíduo a sua derrota. Né? E na Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu de inúmeras formas, né? Sobretudo estupros em massa, né? Que foram recorrentes. Há registros históricos, mesmo já 80 anos após o grande segundo conflito mundial, que demonstram que isso foi uma prática recorrente, inclusive entre os aliados. Né? Por exemplo, comemorou-se recentemente
a Rússia, né, período, digamos, da liberação, como a Rússia atuou no combate, digamos, na libertação, mas pouco se fala das mulheres vítimas de violência, né, pelos soldados, por aqueles que ingressaram, sobretudo, em campos, em território da Alemanha, mulheres que foram espancadas, mutilados seus órgãos genitais, crianças, enfim. Então, há muitos registros que demonstram e comprovam que tanto da parte dos chamados aliados, como tanto dos integrantes do chamado eixo, durante a Segunda Guerra Mundial, que praticaram violência sexual durante o conflito. Né? Então, por exemplo, os adeptos do nazismo praticaram inúmeras formas de violência sexual contra mulheres judias, mulheres soviéticas e mesmo de outras nacionalidades nos campos de concentração, nos diversos campos de concentração espalhados no território. Né? Também há registros históricos em arquivos de universidades, enfim, centros de pesquisa, que demonstram que ocorreram inúmeros casos de violência sexual praticados por soldados americanos durante a ocupação na França, durante a fase de ocupação da Alemanha. Né? Deixando aqui o mundo ocidental, no Japão, por exemplo, existiam as chamadas, durante guerras, né, durante conflitos, as chamadas mulheres de conforto, né, mais uma vez, aspas, que seriam mulheres, e inclusive há casos de reparação, décadas depois, reparação histórica e mesmo no âmbito do processo. As chamadas mulheres de conforto, que foram mulheres de diferentes etnias, sobretudo chinesas, coreanas, que foram forçadas a praticar, né, a manter relações sexuais, oferecer seus serviços sexuais durante muito tempo, as chamadas tropas japonesas. Né? Então, neste caso aqui, ao invés de servir diretamente como uma arma para atacar os oponentes, para a humilhação dessas famílias, dessas pessoas, a violência sexual era praticada de uma outra forma, né? Era usada como digamos, a máquina de guerra, a máquina militar, sendo a prática para suprir as denominadas carências, necessidades sexuais dos homens, dos soldados em combate. Né? Então, como se pode constatar, o estupro foi e continua sendo, infelizmente, apenas uma das armas de guerra. Nos dias atuais, não obstante, tratados internacionais, né, o direito internacional, o direito penal, o Tribunal Internacional, o estupro é uma constante. Né? Então, semelhante aí a incêndio, a um assassinato em massa, a pilhagem, né? O estupro também e foi e continua sendo uma arma de guerra. E aí, sobretudo, as mulheres, em primeiro lugar, suas vítimas. Né? Então, em conflitos armados, o que se pode dizer é que as mulheres são e, infelizmente, parece que, infelizmente, o cenário atual mundial, elas continuam sendo as principais vítimas de estupros em zonas de conflito armado, sobretudo situações que chamamos de estupros de massa. Tá? Então, em muitas guerras, em muitas situações de conflito, as mulheres sofreram muitos traumas de guerra, né? Adicionalmente à violência sexual. Então, como eu disse, a violência sexual muitas vezes é praticada tanto como adultos, né, mulheres adultas, mas também crianças, adolescentes, que têm seus corpos violados por grupos de homens, estupros coletivos, mas muitas das vezes mutilados. Né? Existe uma obra que, inclusive, faz 10 dias eu assisti novamente, eu estava fora do país, uma visita à Universidade Italiana, aliás, 2 visitas, e tive, não sei, é uma obra que me toca muito, eu já escrevi, acho que até alguns de vocês leram, um trabalho sobre La Chocera,
que é um clássico da cinema italiano, né, o realismo, dirigido por Vittorio De Sica, que narra a história, que é brilhantemente, a atriz é Sophia Loren, e uma filha que, saindo dos bombardeios já no final da Segunda Guerra, em Roma, né, alvo dos bombardeios dos aliados, Cesira e sua filha Rosetta, né, são o nome dos personagens, eles saem de Roma em destino a uma região mais pobre, região do Lásio, ali em Roma, chamada Ciociaria, né? Elas são estupradas violentamente por grupos de soldados gourniers marroquinos, e vejam que eles seriam responsáveis pela proteção, imagine, né? Então, aliados que invadiram Roma em junho de 1944, já numa fase final e decisiva da Segunda Guerra Mundial. Então, essa obra, ela demonstra a crueldade, né? Ela é uma obra cinematográfica, mas ela é capaz de transmitir esse impacto, né, sobre a violação dos corpos dessas duas mulheres, mãe e filha, que ocorre dentro de uma igreja local, em que as personagens elas resolvem parar para depois, na tentativa de seguir viagem a pé, de uma longa jornada, né? Então, essa obra ela é uma adaptação de um livro de um escritor famoso chamado Alberto Moravia, né? A violência é descrita a partir da Cesira, né? Cesira, que é a mãe, que ela perde a consciência porque ela é espancada. Enfim, vale a pena, é uma obra, né, de tentar não dar muito mais spoiler, porque é uma obra que vale a pena assistir, que retrata bem o estupro como arma de guerra. Então, a preocupação da mãe em proteger a filha. Bem, quanto ao ponto de vista de uma tentativa de, digamos assim, de instrumentos regulatórios, né, para coibir tais práticas, quanto a atos regulatórios, as regras, digamos que vedam, que proíbem estupro em tempos de guerra, remontam aos artigos de guerra, sobretudo escritos na Inglaterra medieval. Nós vamos encontrar na Common Law, né, inglesa, direito inglês, em qual Ricardo II, rei da Inglaterra, em 1385, já mencionava a proibição do estupro como arma de guerra. Até mesmo do grande pensador, que vocês certamente no curso de Direito já fizeram alguma cadeira, né, e devem ter ouvido falar de Hugo Grotius, né, que no século XVII também, em seus escritos, menciona estupro de guerra e que deveria ser considerado vedado, digamos, né? Mas, infelizmente, o que nós podemos dizer? Que são passagens, né, são apenas instrumentos, são escritos, tanto do rei Ricardo II, quanto do pensador Hugo Grotius, mas, de fato, somente no século, digamos assim, no século XX, é que nós vamos ter início uma incipiente, digamos, um desenvolvimento histórico de regras relacionadas ao estupro como arma de guerra em nível internacional. Tá? Então, eu aponto aqui a quarta convenção de Haia, né, a cidade de Haia, de 1907, tá, que pela primeira vez, assim, em nível internacional, trouxe uma referência expressa à violência sexual no seu artigo 46. Então, é até interessante pesquisar isso, até artigo científico, né? Talvez algumas de vocês se interessem por um trabalho de conclusão ou até como tema de tese, de dissertação, observem que no artigo 46 dessa Convenção de Haia de 1907, há referência pela primeira vez, digamos, em nível internacional, ao estupro como arma de guerra, à violência sexual, mas, mais uma vez, vinculada à honra familiar, ou seja, tal como o nosso Código Penal, né, da década de 40, um código do período de Getúlio Vargas, um código de influência da legislação italiana, né, em que havia os crimes de natureza sexual, os crimes sexuais relacionados à honra, né,
e nós tivemos uma mutação muito, muito recente no Brasil, relacionada à dignidade sexual, né? Então, aqui a ideia era a honra familiar e não ao corpo da mulher, a dignidade da mulher, a dignidade da pessoa humana. Então, o que se pode falar, o que se pode dizer é que apenas três dispositivos, em três dispositivos, nós vamos observar que a conduta do estupro é prevista como no direito internacional humanitário na atualidade. Primeiro, chegando aos dias atuais, né, no artigo 27 da Quarta Convenção de Genebra, né, assim, não tão atual, porque é de 1950, né, que prevê que as pessoas protegidas têm direito, em todas as suas circunstâncias, aos respeitos da sua pessoa, de sua honra, de seus direitos de família, de suas convicções, de suas práticas religiosas e também de seus hábitos e seus costumes. E que elas devem ser tratadas sempre, isso que prevê lá o dispositivo, né, do artigo 27, com humanidade, protegidas especialmente contra todos os atos de violência ou de intimidação, e mesmo contra insultos e curiosidade pública. E ainda faz menção às mulheres, que as mulheres, né, dispõe o mencionado artigo 27 da Quarta Convenção de Genebra de 1950, que as mulheres serão especialmente protegidas contra qualquer ataque à sua honra e particularmente contra violação, prostituição forçadas ou qualquer forma de atentado ao seu pudor. E ainda que, sem prejuízo das disposições relativas ao seu estado de saúde, idade e sexo, todas as pessoas protegidas serão tratadas pela parte no conflito em poder de quem se encontrem com a mesma, quem se encontrem com a mesma consideração, sem qualquer distinção, né? Enfim, então observem que há menção à situação da mulher em conflito armado, e ainda no artigo 76 do denominado Protocolo Adicional às Convenções de Genebra, que data de 1977, que também prevê que as mulheres serão objeto de um respeito especial e protegidas, em particular, contra a violação, a prostituição forçada ou qualquer outra forma de atentado ao pudor. E ainda mencionaria o artigo 4º, parte 2 do segundo protocolo adicional às Convenções de Genebra, que data de 1977, que dispõe que, sem prejuízo de caráter geral das disposições anteriores, né, no caso desse documento, são e permanecem proibidos em qualquer momento ou lugar em relação às pessoas mencionadas, no caso também as mulheres, atentados à dignidade da pessoa, nomeadamente os tratamentos humilhantes e degradantes, a violação, a coação, a prostituição e todo atentado ao pudor. Bem, então o que nós podemos dizer a respeito dessa normativa internacional, desses instrumentos internacionais? Que não obstante, ainda hoje, né, nós tenhamos uma insuficiência de previsões legislativas no plano internacional, no que tange à tutela da integridade física e moral das mulheres, constata-se, o que a gente pode afirmar é que o reconhecimento e o desenvolvimento dessa situação, eles são fundamentais na atualidade para a atribuição do atual estado da arte dos estupros de guerra. Ao menos se reconhece isso, né? Ou seja, o processo de identificação e mesmo de julgamento desses crimes acarretou em sua conceituação e inserção nos crimes contra a paz, nos crimes de guerra e crimes contra a humanidade, proporcionando dessa forma, mais à frente, a inclusão nos crimes sexuais. Isso significa que, do ponto de vista histórico, esses instrumentos se mostram essenciais, né, neste processo de vedar, de coibir, né, e na tentativa de erradicar os estupros de guerra, tanto do ponto de vista do âmbito da legislação penal internacional, e, com isso,
gerando uma possibilidade maior, né, ao menos hipoteticamente, de responsabilização penal daqueles que cometem esses bárbaros crimes contra mulheres e crianças, né? Bom, do ponto de vista do Tribunal Penal Internacional, vocês certamente já ouviram falar, ou alguns aqui já até estudaram, existe decisão, né, decisão de reconhecer, decisões de reconhecimento da prática do crime de estupro como crime de guerra, como arma de guerra, né? Dessa forma, é possível responsabilizar os comandantes, né, das tropas pelas violações aos direitos sexuais e até mesmo considerados reprodutivos de mulheres, que são muitas dessas vezes em conflitos armados causados por seus subordinados, né, no campo, né, na área, digamos assim, no front. Isso marca, do ponto de vista do direito internacional, direito penal, direito penal internacional, um passo à frente, digamos, no enfrentamento da violência de gênero em conflitos armados. Por quê? Porque traz visibilidade às consequências nefastas, né, terríveis, expressivas, da violação sexual durante conflitos armados. E isso traz também um repúdio da comunidade internacional à chamada naturalização daquilo que nós consideramos uma reificação feminina como estratégia bélica, como estratégia bélica, né, como arma de guerra, porque entrelaça as chamadas diretrizes militares e desigualdade de gênero. Então, observe que aqui nós estamos falando de guerra, mas também de desigualdade de gênero, né? Bem, o que se pode, então, o que podemos falar sobre esse estado atual, né? É que, mesmo a partir desses supracitados dispositivos, né, não obstante já termos alguns instrumentos, algumas normativas internacionais, do ponto de vista de coibir, de tratar as violações sexuais como crimes contra a humanidade, digamos, como crimes de guerra, né? Por quê? Porque nós encontramos previsões expressas sobre essas modalidades de crimes. Não há, nos instrumentos normativos internacionais, outras modalidades, né, menções a outras formas de violências sexuais. Também, por exemplo, escravidão sexual, a mutilação sexual, que é um problema gravíssimo, né, que é enfrentado no mundo, a gravidez forçada, né, a própria esterilização forçada de mulheres, são violações sistemáticas que têm sido e são, e ainda, né, nos dias atuais, estão sendo praticadas em vários fronts, em vários cenários de guerra no mundo, né? Ou seja, são outras formas de violação aos direitos das mulheres em conflitos armados, inclusive isso foi registrado na declaração, em uma declaração e num programa de ação que ocorreu em Viena, em 1993, pela ONU. Então, o que se pode dizer que no estado atual ainda há um longo caminho a percorrer, né, a ser trilhado, precisamos caminhar no sentido de dar proteção integral às mulheres frente a essa condição, em contextos bélicos, né, condição de vulnerabilidade da mulher em situação de guerra, né. Esse tema, do ponto de vista da literatura, ele tem várias menções, várias situações que a gente pode trabalhar, mas, sobretudo, o cinema, ele tem sido muito, digamos, um instrumento muito importante para registrar tais fatos no cenário internacional, certo? Bem, eu queria falar menos e depois propiciar o debate, tá? Era isso o tema, assim, inicialmente, e me coloco à disposição para debater, para tratar do tema aqui no grupo. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida, pessoal?
Diga, Rian. Primeiramente, uma boa noite. Dizer que é uma honra ouvir a professora Margarete, sobretudo porque é professora da UFES, eu sou do Espírito Santo, estou aqui como coordenador geral do diretório desse evento, então é uma grande honra receber a senhora aqui nessa atividade, né, organizada pela comissão, uma comissão que foi formada para isso, e com um tema tão importante, né? A Semana Feminista já está na sua 8ª edição, é um evento do diretório assim exordial, né, principal assim, é necessário trazer esses debates, inclusive para dentro da academia, né? Esse tema de pesquisa da senhora, o estupro como arma de guerra, é um tema ainda pouco discutido, né? Eu peguei essa tarde para ler um dos vossos artigos, bem interessante essa temática, e ali a senhora já dizia que é um tema que estava sendo pouco discutido, mas me parece que também não mudou muito de lá para cá. Eu não lembro que é o ano do artigo em si, é de 2021, né? Tem 4 anos. Como esse tema tem avançado dentro da academia, né? Aproveitando que estamos dentro dela, e como essas pesquisas elas ocorrem, porque eu imagino que também sejam difíceis de serem produzidas. Eu vi que agora recentemente saiu uma pesquisa de uma pesquisadora da Alemanha, trazendo dados ali, uma estimativa de 1 milhão de mulheres que sofreram essa violência durante a Segunda Guerra Mundial, se não me engano. Me parece que ainda é também uma grande dificuldade para ter acesso a esses dados, essas informações, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho desse ponto. Tá certo. Boa noite, Rian, boa noite aos demais que chegaram, que estão participando. Mais uma vez, muito obrigada. Fico feliz de saber que somos conterrâneos, né? Somos capixabas, né? E, então, Rian, você já adiantou o que eu poderia mencionar. Essa pesquisa ela é recente, de uma pesquisadora séria, um trabalho sólido, uma pesquisadora europeia, da União Europeia, alemã, que se debruça sobre essa temática. Eu também conheço algumas pesquisadoras italianas que se dedicam à mutilação genital feminina, que é outro tema muito sensível. Talvez no Brasil, pelo fato, né, de recebermos tantas pessoas nessas situações, mas na Europa, sobretudo, há casos de mutilação genital feminina clandestina, mesmo que haja uma legislação que venha coibir, na prática isso ocorre, né? Então, é muito difícil, sim, Rian, e você, Rian Felipe, né? Você tem razão. Por exemplo, pouco se fala sobre os soldados russos, né? E os estupros em massas praticados contra mulheres alemãs e também de outras nacionalidades. E agora, recentemente, nesses conflitos armados, né, mulheres, pouco debatido, né, pouco vem à tona, mulheres na faixa de Gaza, né, vítimas de violência, como forma de humilhação, e outros cenários, né, atualmente na África. Infelizmente, o direito internacional pouco tem, digamos assim, feito, né? Essa é a verdade, para coibir e para o enfrentamento dessas práticas. Então, no cenário de guerra, você pode dizer que se é uma miséria total, mas mulheres e crianças são sempre as maiores vítimas desse cenário, né? Então, o que se tem feito é denunciar, né? Há estudos do ponto de vista da historiografia, de juristas que fazem teses, mas sempre ficam num plano da academia, né? Nós estamos vendo aí cenários de violência, de também fome como arma de guerra, né? É outra arma de guerra, né? A fome, a mutilação. Nós temos casos roninjas também, expulsão, os refugiados climáticos, é outra forma de violência, né? Então, são tantos cenários de violência, mas esse cenário ele é hediondo, né? É uma coisa repugnante pensar que o corpo, nosso corpo, ele possa ser objeto, né, de tanta violência, de tanta agressão, ainda no século XXI, onde se fala no direito internacional. Esse é que é o cenário, infelizmente.
Obrigada pelo seu comentário. Exatamente. Se eu não me engano, foi a Folha de São Paulo, a revista Veja, acho que foi a Folha de São Paulo, que trouxe uma pesquisa, não tem muito tempo, de um trabalho dessa pesquisadora sobre os casos que ela está levantando do cenário de guerra envolvendo estupro de guerra. Pois não? Pode falar, Júlia. Boa noite. Eu vou desligar minha câmera porque a minha internet está um pouco ruim. Não sei se vocês me escutam com clareza. Primeiramente, eu queria também agradecer a fala da doutora. Eu achei extremamente interessante. Não é um assunto que eu tivesse muita familiaridade com, mas então foi realmente um prazer e uma alegria poder te ouvir. Então, agradecer muito. E também, a partir da fala, eu fiquei me questionando sobre de que maneira essa violência, essa forma de violência é legitimada por meio das legislações. Então, o meu questionamento era se existem ações governamentais no sentido de reparação às vítimas dessas estratégias de guerra, que eu imagino, já pelas suas respostas, que se há, são tímidas, não passam do campo do reconhecimento de que o fato ocorreu. Imagino que a gente não tenha muito em questão de políticas de reparação, mas que podemos pensar em políticas de reparação e também de que forma que que o estupro continua sendo instrumentalizado mesmo hoje dentro de exércitos organizados, se é uma coisa em que pese não é uma estratégia que seja ensinada dentro dos exércitos, de que forma se torna tão naturalizado, em que momento que isso se passa a ser uma estratégia aceitável. Não sei se me fiz entender. Muito interessante, obrigada, Júlia, pelo questionamento. Eu concordo inteiramente com a sua afirmação. Do ponto de vista de treinamento, né? Embora a gente saiba que a caserna é muito fechada, mas em alguns cenários, sim, a prática da tortura, a prática da mutilação, e por que não dizer desses cenários de violência, né? Como algo naturalizado. Do ponto de vista da reparação, nós temos um caso famoso que eu até mencionei durante a minha fala, que é o caso do Japão, né? A situação que se buscou uma reparação décadas depois, né? São pessoas já bastante idosas e há um reconhecimento desse fato e a condenação, mas fica sempre no plano, assim, digamos, quase que meramente simbólico, né? Porque essas vítimas... O que foi feito dessas vítimas, né? Casos, inclusive, que levaram suicídios. Uma questão que eu queria mencionar aqui, dos meus estudos, eu me recordo muito das mulheres que eu particularmente gosto muito de estudar o movimento Partigiani na Itália e, sobretudo, a participação de mulheres no movimento Partigiani, né? Elas foram muito corajosas. Inclusive, tem uma senhora que eu assisti uma entrevista, estava na Itália, como eu disse, e ela concedeu uma entrevista. Ela é uma senhorinha já de quase chegando aos 100 anos, e é uma honra, porque foi o dia da liberação, e ela como partidiane. E aí tem um outro lado da questão. Então, essas mulheres, elas foram corajosas, mas tiveram aquelas mulheres que foram obrigadas a se prostituir por causa do exército, é o caso do exército nazista, da ocupação, elas foram vítimas também. Então, e depois desse cenário, elas foram agredidas, desnudas, né, também duplamente violentadas. Então, do ponto de vista depois do final da guerra, como consideradas traidoras, né? Tem registros na França, na Alemanha. Então, é o corpo da mulher sendo vitimado, né? Sempre como uma estratégia sempre de dominação, mas também com um terreno fértil. E a legislação, Júlia, é aquilo que mencionamos. Do ponto de vista histórico, a mulher o corpo da mulher era um patrimônio do homem, então era como considerado um bem semovente, né? Infelizmente também os animais, né? Essa situação de tutela do animal, dos animais, e como um objeto, como um bem móvel, né? Uma cadeira. E sempre que se tinha uma violação sexual, era contra a honra da família, né? Contra a honra do homem, não contra a mulher. E muito pouco, né? Muito recentemente, eu cito o caso do Brasil, a nossa legislação
a partir de 2006, no primeiro governo do presidente Lula, que nós vamos ter aí uma mudança no Código Penal, né, essa questão da mulher honesta, e depois no todo aquele título relacionado aos crimes, antes contra a honra, agora contra a dignidade sexual. Então, eu acho que por aí é perceptível que essa situação um pouco tem sido, tem se modificado. E, além disso, nós temos o problema da vergonha que é incutido a essas vítimas, né? O sentimento de humilhação, de desespero, muitas não denunciam, né? Não denunciaram, ficou a coisa, sabe? É uma vergonha para o grupo, né? Casos de suicídio. Então, é um terreno assim que, infelizmente, tem começado a ser estudado, divulgado, sobretudo na academia, né? No ambiente da sociologia, da história, do direito, né? Eu tenho visto, sobretudo no cenário europeu, aqui no Brasil eu não tenho lido muito sobre isso, confesso a vocês, mas no âmbito europeu, alguns trabalhos, algumas pesquisas muito sérias sobre essa questão, né? Se é que eu consegui responder essa pergunta. Eu tenho uma pergunta também. Pois não, Águia? Se eu não me engano, no artigo tu fala que, apesar dos avanços normativos desde a Segunda Guerra Mundial, esses dispositivos internacionais de proteção à dignidade sexual das mulheres, eles ainda se mostram muito ineficazes. Aí, na tua opinião, quais são os principais fatores que contribuem para essa ineficácia? E seriam eles, então, entraves jurídicos, como a dificuldade probatória e a morosidade dos tribunais internacionais, ou seriam barreiras políticas e culturais, tipo a falta de vontade dos estados em responsabilizar os agentes de guerra, ou a perpetuação de estigmas sobre as vítimas? E como superar essas limitações para que esses dispositivos não permaneçam só como marcos simbólicos, mas se tornem instrumentos realmente efetivos de proteção, de reparação e de prevenção? Eu acredito muito nos movimentos, né? Tal como lá os direitos civis nos Estados Unidos, né? E do ponto de vista das mulheres, né, esse movimento, digamos, se não internacional, mas no âmbito de vários países, pela igualdade de direitos, pelos direitos sexuais e reprodutivos, se começa a falar, né, divulgar, mas do ponto de vista da eficácia, o que nós temos? Muitos desses organismos internacionais, eles não têm, eles são regras muitas vezes declaratórias, né, que não têm força cogente interna corporis, digamos assim. Como você vai buscar punir alguém num cenário de outro país, né? Há uma dificuldade muito grande. Nós estamos assistindo agora esse próprio cenário de guerra, muitas pessoas que são procuradas, né, consideradas criminosos de guerra, mas que, para serem responsabilizadas, precisam sair de seus países. Então, esse é um problema, né? Segundo, a pouca atenção que se dá a esse tema, né, infelizmente, no cenário internacional, e as dificuldades probatórias, certamente, porque eu estava lendo um trabalho, se depois eu encontrar era um soldado, que eram proibidos de fazer diários, né? Em que ele consegue relatar que ele presenciou agressões, e esses têm registro, é um soldado russo, e esse documento chegou a ser encontrado acho que por essa pesquisadora que o Rian Felipe mencionou, mas muitas das vezes isso é indocumentado, ou desapareceu, as pessoas morreram, ou não vão falar sobre o assunto, entende? Então, é algo doloroso, as famílias querem esquecer, tem um pouco de tudo. O cenário de Ruanda, por exemplo, é um tema que vale a pena ser estudado, mas a situação é tão deplorável dessas vítimas, né, que sequer tem alimentação, teto, que falar de violência sexual, assim, claro que eu não estou minimizando o sofrimento, né? Mas eu acho que o ponto de vista nosso, da academia, por isso que eu me debruço sobre sistemas, né? Uma aluna, uns anos atrás, falou assim, professora, você só gosta de sistemas diferentes, né? Eu falei, mas eu acho que a nossa função, enquanto pesquisadores, enquanto acadêmicos do direito, dar voz, dar luz a essas vítimas oprimidas, situação de violações de direitos que não têm vozes, né? É o caso do direito dos animais, é o caso aquele, por exemplo, do sanatório em Minas, que as pessoas foram terrivelmente
violentadas em todos os aspectos, inclusive sexualmente. Então, quando você traz, dá voz, dá visibilidade a essas questões, acho que nós estamos fazendo o papel da academia. É para isso que nós estudamos direito, né? Para isso que nós pretendemos a nossa área da jurisdição, da jurisprudência, né? É trazer esses problemas à tona, certo? Senão, qual é a nossa função do direito? Apenas repetir as regras já colocadas, né? Acho que não tem muito sentido. Né? É isso, Aria. Agora, é difícil realmente a instrução probatória nesses casos. É o caso, por exemplo, lá do final da Segunda Guerra Mundial, quando muitos foram do Tribunal de Nuremberg, né? Muitas dessas provas são destruídas. Né? Então, fica aí o problema do terreno da instrução probatória, dificuldade na produção probatória. É um óbice, certamente. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Pois não, Ria. Só para continuar um pouco sobre essa questão do debate, há 2 anos eu venho estudando um pouco mais sobre gênero, sei que a Júlia também, que fez a pergunta anteriormente, estuda, mas essa questão de gênero ligada à autonomia dos corpos, né? A minha pesquisa do TCC agora vai ser sobre estado de vigilância e as mulheres iranianas, né? Estudando o estudo de caso sobre elas, especificamente. E nesse artigo que eu li da senhora, também trata ali sobre um caso específico, né, da Bósnia e Herzegovina, e eu queria entender um pouco mais sobre esse caso, porque quando a gente fala em estupro como arma de guerra, a ideia de uma arma é que há uma produção dessa arma, né? Há uma preparação, uma construção, e que ela é posta em prática. E quando a gente fala em estupro, normalmente ele é ligado a algo que acontece ali momentaneamente, entre muitas aspas, né? Mas é algo que não parece tão organizado, tão preparado. E quando nesse artigo a senhora traz ali sobre essa questão da guerra da Bósnia e Herzegovina, e traz ali os campos de estupro, me parece que é algo muito organizado, né? É uma arma que de fato, ela tem esse sentido e esse objetivo. E a senhora fala sobre as mulheres serem quase que propriedade dos homens, né? Nesse sentido da guerra em si. E eu me lembrei de um livro do Fustódio de Coulanges, A Cidade Antiga. Eu já li há alguns anos. Acho que ali nos primeiros capítulos ele fala dessa mulher como propriedade nas sociedades primitivas, né, em que ela era de fato uma propriedade e quando esse pai morria, ela passava por irmão, por exemplo. Então, nessas guerras também, esse sentimento ele retorna, de certa forma. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre esse caso da Bósnia e Herzegovina e dessa arma, que é uma arma de fato, né? Ela é construída e preparada e ela tem um objetivo muito, muito claro. Né? Certo. Sobre esse tema da estupro de guerra, como arma de guerra, eu produzi, aliás, para ser muito sincera e dar crédito aqui aos autores, não produzi sozinha, né? Eu produzi em coautoria são 2 artigos, né? Com talvez seja o mais recente, que é de 2022, com o Douglas Binda, que nós escrevemos tanto e continuamos escrevendo, e o Matheus Miguel. Ambos estão fazendo doutorado agora, para minha alegria, né? Trabalharam comigo nesse artigo. Um é do ponto de vista do neorrealismo italiano, a obra que eu mencionei, de Vittorio de Sica, né? Que retrata Alberto Moravia, o livro Duas Mulheres, que do ponto de vista cinematográfico retrata estupro na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial. E no caso do outro, de 2021, também com 2 ex-alunos queridos, que tratam um pouco dessa questão do corpo da mulher, que é propriedade. Né? E aí você citou uma obra muito interessante do Fustel de Coulanges, né? Coulanges, a Cidade Antiga, e reforça isso mesmo, Rian, que no caso na guerra da Bósnia e Herzegovina, foram organizados territórios eticamente, e, sobretudo, soldados foram separados, né, digamos assim, por etnias,
sérvios, croatas, bosníac, né, os muçulmanos. Então, os soldados iam na linha de frente e as atrocidades eram testemunhadas, então foi algo deliberado. As cidades, as casas, as vilas foram sendo destruídas e também verdadeiros campos de estupro em massa. Né? Então, foi feito aí um caso, inclusive, de questão não só de gênero, mas de limpeza, verdadeira limpeza étnica. Né? Tal como aconteceu também, digamos, outra situação terrível de limpeza étnica, tentando lembrar aqui uma coisa muito cruel, dentre muitas, em que essas pessoas era a ideia de dizimar a população, né? E o estupro era uma prática dos soldados, era algo intencional. Tem um filme que retrata, inclusive, mulheres freiras que foram estupradas e que elas, por não praticar o aborto, né, certamente, elas deram à luz e sequer olharam crianças, né, que nasceram em decorrência desses estupros nesse período. Também na Iugoslávia, né? Enfim, então era uma prática de fato deliberada. E aí, voltando lá ao que você mencionou da obra, aquela magnífica obra sobre a cidade antiga, demonstra mais uma vez que o corpo da mulher é algo sem valor, né? Que ele pode ser invadido, ele pode ser violado e que não há sanção, que isso não é importante. Basta ver o caso do Japão, né? Mulheres de conforto, as mulheres eram obrigadas a servirem escravas sexuais. Isso é uma realidade, né? Hoje, em vários campos de guerra, e pouco se fala sobre esse assunto. Não sei se respondi aí, se consegui. Sim, acho que era esse o ponto mesmo. Eu tenho me aproximado mais dessa pesquisa sobre os corpos e autonomia. Acho que a Júlia até poderia falar melhor do que eu, né? Aqui a gente tem um projeto de extensão dentro da UFSM no curso de Direito voltado para essa temática. E que bom ver uma pesquisa desse porte, né? Pesquisas desse porte em universidades brasileiras tratando sobre esse tema, porque há no Brasil também a ideia de que a gente é um país pacífico e que essas coisas não acontecem, né? Mas a gente vê essa questão, às vezes, muito fora do nosso país, quando, na verdade, ela está muito próxima, né? O Brasil também faz parte da ONU, o Brasil faz parte de outras organizações, a senhora citou o TPI, né, o Tribunal Penal Internacional. O que o Brasil, enquanto Estado-nação, também está fazendo para modificar essa situação, né? Acho que são questionamentos importantíssimos para nós pesquisadores na área do direito, né? É muito triste a gente verificar que pouco, né, se consegue. Ontem, salvo engano, o presidente Lula, mais uma vez, voltou à questão do genocídio, né? Mas, infelizmente, é do ponto de vista da denúncia, né? Isso fica como denúncia e, né, a situação, né, as pessoas estão morrendo de fome, de desnutrição, de doenças, né? Ruanda, em outros cenários de guerra na África, né, por exemplo. E a gente observa que quase ficamos de mãos atadas, né? Tem um navio agora com a Greta, né? E um brasileiro tentando levar alimentos. Então, são ações muito isoladas. Enfim, tráfico de animais, né? Voltando a outro cenário, isso é uma realidade, né? E então a gente precisa estudar, assim, a academia tem essa função. Para vocês terem uma ideia, mudando aqui, o tema é estupro de guerra, mas como são tantas questões que a gente não aborda dentro do curso de Direito, eu li uma tese de doutorado super interessante que fala das novas tecnologias do ponto de vista do direito marítimo, da navegação. E hoje nós sabemos que existem navios que eles podem serem conduzidos simplesmente por robótica, né, por inteligência artificial, sem comandante. Nós temos uma coisa no direito internacional, direito marítimo, direito humanitário, que é resgatar pessoas em situação de perigo em alto mar, né? Então, com essa situação, torna-se difícil resgatar essas vítimas. E pouco se estuda, né? Um tema pouco explorado hoje, mas é uma realidade. Quer dizer, as novas tecnologias, elas trazem mudanças importantes, mas elas produzem novas vulnerabilidades, né?
E aí, voltando para as novas tecnologias, que é meu campo de estudo hoje, e o impacto no direito, e o surgimento de novas vulnerabilidades sociais, nós temos aí o estupro de mulheres na internet, os deepfake, né? Hoje um caso de alunas, mais uma vez, também são corpos invadidos a partir das novas tecnologias. É uma questão para a gente pensar. Nós estamos assistindo isso todo dia. Revenge porn, né? São outras situações aí de coerção, de chantagem de cunho sexual por meio das novas tecnologias. E se nós assistimos e pouco temos instrumentos para coibir, né? E aí se discute, vamos regulamentar as redes? Não, a rede é cessear a liberdade de expressão, né? Sabe? São questões que eu penso muito sobre isso, né? Temos agora a temática do aborto, né, que é tão atual também, da subrogação uterina com as novas tecnologias. Então, são tantas questões, né, importantes e pouco exploradas na academia. Então, eu parabenizo vocês pela essa iniciativa da pesquisa, desse âmbito de pesquisa, essa área de pesquisa sobre corpos e autonomia dos corpos, que é um tema muito relevante, muito atual. Tá? E me coloco à disposição também para, quem sabe, a gente trabalhar algo junto, né, em conjunto, tá? Desculpa, eu só ia agradecer então essa abertura e dizer que com certeza o momento de hoje foi muito importante para nos dar uma guia. Eu vou ter que desligar a câmera. Para dar uma guia também para os nossos estudos, porque em que tese a gente não a gente trabalha mais no campo do micro, da formação comunitária e da capacitação sobre a violência. É muito importante que a gente esteja ciente, né, sobre como esse apoderamento da autonomia da mulher ele ocorre em todos os níveis no campo político. Então, a gente tem que estar ciente disso para poder conscientizar e para poder também combater. E, assim, né, esperamos que essas novas tecnologias, em que pese elas criem novas formas de exploração, elas também possam criar novos horizontes de resistência. Verdade, Júlia. E, é claro, para também não dizer que não falei, né, como dizia a música, de espinhos aqui, nós temos também estupro de meninos e enfim, não é algo isolado à mulher, né? O estupro como arma de guerra é independente, né, de opção, enfim, é um instrumento terrível, né? E precisa ser falado. É a violação à autonomia dos corpos, né, como o Rian mencionou. A gente queria então te agradecer por participar com a gente da Semana Feminista. Com certeza foi fundamental e vai ajudar bastante gente nas pesquisas que estão desenvolvendo. Espero que a gente possa colaborar mais vezes. É um tema muito importante e que acho que pode ser mais desenvolvido também. Certamente. Enfim, muito obrigada por participar. Sou eu que agradeço. Fiquei muito feliz, me sinto honrada, porque sei que é um trabalho sério que vocês desenvolvem. Como eu disse, né, eu precisei de adiar que eu fiquei 2 meses fora do país, estou envolvida com uma série de atividades na União Europeia, mas sempre que quiserem, tá? E até à sua disposição, eu gosto de escrever em coautoria com jovens que têm interesse em produzir. Eu estou trabalhando com 6 artigos ao mesmo tempo. Eu gosto, né, de me envolver, desde que os alunos tenham essa dinâmica também, de retornar, já vem com o trabalho, eu leio, sugiro, e quem sabe a gente não vai fazer um trabalho conjunto em nível internacional, né, com a revista de impacto internacional, tá, sobre esse tema mesmo, ou a questão da autonomia dos corpos, tá? Muito obrigada, deixo um abraço aqui a todos os demais que participaram, tá? Tenham um ótimo... Obrigada, Tawane, tá? Tudo de bom. Um ótimo final de noite aí para vocês. Bom descanso. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau. Obrigada. Saí, tá?